Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse novo vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Bruna Mello e hoje vamos falar sobre mindset. Vocês já devem estar escutando esse termo por aí de algum tempo pra cá, sobre mudança de mindset, sobre nova mentalidade. Isso vem muito ao encontro dos estudos, das premissas que vêm discutindo o futuro em diversos aspectos, que falam sobre a necessidade de mudarmos o nosso olhar, de mudarmos a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas para nos prepararmos para o futuro. E tudo isso está relacionado dentro de nós, os nossos aspectos importantes para a interpretação de tudo isso que está acontecendo, todas essas transformações no mundo. O mindset vem ao encontro dessa abordagem e por isso que eu trago ele para a gente falar um pouquinho nesse vídeo de hoje, dando, claro, uma ênfase, uma lente um pouquinho maior para os aspectos relacionados à educação, que é uma premissa importante para esse canal, certo? Mas acho que o mais importante de tudo é a gente começar pensando o que é esse mindset, de onde isso vem, para onde isso nos leva de fato e por que é importante pensar nisso. Bom, a gente, primeiro, assim, acho que é importante dizer que, de uma forma bem simples, o mindset é a mentalidade, é a nossa mentalidade sobre as coisas, né? Sobre algum aspecto específico, sobre a nossa forma mental de ver as coisas. E essa mentalidade, ela vem da nossa formação, desde a nossa origem, assim, enquanto seres humanos, enquanto evolução, está muito relacionado à cultura, a questões sociais, a questões genéticas, aquilo que a gente repete dos comportamentos das outras pessoas. Então, o mindset é a nossa forma mental de ver as coisas a partir das nossas construções, daquilo que a gente aprende, daquilo que o nosso cérebro vai criando conexões e criando estruturas para que a gente tenha sempre uma base por onde pisar, uma forma segura, digamos assim, para o nosso cérebro, para a gente olhar uma determinada situação e nos compreendermos dentro dela. Então, cada um tem um mindset, cada um tem a sua forma de ver o mundo a partir das suas realidades. Tem alguns mindsets que são coletivos, questões sociais, culturais, e tem aquele mindset que vem das nossas experiências, das coisas que a gente viveu e aprendeu dentro da nossa família, na nossa formação, no nosso trabalho, no nosso ambiente escolar, e tudo isso vai sendo uma grande construção na nossa vida. Alguns estudos vêm falando assim já há muito tempo na área da neurociência, psicologia, né, entendendo a mente humana a respeito dessas aberturas de mentalidade, o que isso significa. Mas antes da gente pensar nisso, é importante lembrar que o nosso cérebro ele vem evoluindo, né, desde o início da humanidade, do surgimento, né, da humanidade, ele vem se desenvolvendo aos poucos, a gente vai aprendendo e o nosso cérebro vai evoluindo conforme as coisas vão acontecendo no mundo e a gente vai olhando para isso e vai aprendendo, vai nos acostumando, vamos ensinando o nosso cérebro a olhar para isso e a tornar isso algo natural, isso mais comum para nossa mentalidade. Algumas coisas são mais simples, outras são mais difíceis, mas a gente vai aprendendo. Normalmente o nosso cérebro tem um tempo maior para aprender, para digerir, para entender, para criar conexões sobre essas questões e para que a gente possa dizer de fato que a gente está pronto, né, para algo. Isso normalmente acontece num tempo mais lento, mas com todas essas questões de futuro, de mercado, de evolução da sociedade, de mudanças tecnológicas, de inovações, de todas as coisas que vêm acontecendo, a gente vem entendendo que tem toda uma mudança, uma construção social, uma construção que vai muito além desses aspectos básicos da nossa construção, mas que passam a receber uma grande influência do meio externo na nossa forma, na nossa lente de ver as coisas. Então todas essas transformações do mercado, elas acabam transformando também a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas, e o nosso cérebro cada vez mais tem se adaptado mais rápido para isso, né? A gente vem numa transformação que demorava anos para o nosso cérebro entender, e agora a gente vem de uma ideia de que amanhã as coisas já são muito diferentes, logo mais o que a gente sabe agora já não é mais realidade, as tecnologias mudam daqui a uma semana, as construções mudam daqui a uma semana, e o nosso cérebro ele vem sofrendo um baque, vem tendo uma certa dificuldade de lidar com isso, né? Porque
porque é uma mudança muito recente, sempre coisas muito novas acontecendo a todo tempo. Então o que a gente precisa, nesse ambiente de mudança de mentalidade, é começar a entender que essas mudanças serão cada vez mais rápidas e que a gente precisa ajudar o nosso cérebro a entender isso. Na neurociência, isso é chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de realmente se tornar mais elástico, mais maleável para se adaptar às coisas. E ele faz isso de uma forma diferente do que essa realidade de futuro vem exigindo que aconteça, que é uma elasticidade mais rápida, para que ele olhe para uma situação e entenda que isso é novo, é diferente, mas que isso pode acontecer e que isso é realidade. E ao encontro disso, aí tem uns estudos mais atuais que conseguiram mostrar esse mindset de uma forma diferente, mostrando duas perspectivas em relação a isso. O Fixed Mindset e o Ground Mindset. O Fixed Mindset é esse mindset que eu venho falando agora até esse momento no vídeo, que é essa questão mais estrutural, que a gente aprendeu, as formas que a gente construiu as coisas e que a gente tem como um padrão. O cérebro da gente, ele evita um desgaste de energia, então ele sempre procura padrões dentro da gente para tomar decisões, para a gente fazer as coisas, porque a gente já conhece o que é o certo, o que é errado, o que dá certo, o que não dá. Basicamente, o nosso cérebro toma decisões para gastar o mínimo possível de energia para a gente não se estressar nesse processo e para a gente sempre evitar o medo, evitar o erro e as frustrações. O que isso faz, né? Isso faz com que a gente se condicione a um padrão de muitas vezes não arriscar e não ir além, e ficar com medo de errar, porque o nosso cérebro aprendeu assim. Essa é uma mentalidade mais fechada, é uma mentalidade que tem muita dificuldade com aspectos mais disruptivos, com coisas com mudanças muito repentinas, e o nosso cérebro, ele dói, ele sente dor, ele sente desconforto nessa situação, porque ele sente que ele não tem o domínio, o controle sobre isso, porque ele não aprendeu isso, né? Isso acontece muito a respeito dos estudos das crianças, né, das pessoas com matemática. Matemática é um grande problema mundial, em termos de estudo, as pessoas dizem que dói, que é difícil aprender matemática, porque o nosso cérebro, ele foi condicionado a esse mindset, a essa ideia de que matemática a gente precisa pensar muito, e é muito cansativo, então o nosso cérebro tem medo de matemática e ele de fato dói. Isso é um mindset fechado. E o mindset, o ground mindset, é a mentalidade de crescimento. É um passo diferente na forma de pensar, onde a gente ajuda o nosso cérebro a ser mais elástico, ajudando ele a encarar mais os desafios, aceitar mais os medos, aceitar mais as mudanças, a entender que os erros, eles são positivos porque eles nos ajudam a aprender. Quando eu erro, eu olho as coisas com uma outra perspectiva, eu faço de novo, eu corrijo, eu ganho experiência. E é uma mentalidade mais livre para construir e desconstruir as coisas rapidamente. E é esse tipo de mentalidade que o futuro vem nos colocando como uma necessidade para o nosso cérebro, de aprender e desaprender mais rápido, de sermos mais maleáveis, de aceitarmos os erros como possibilidades de melhorar, de aprender novas coisas. E isso porque o mercado vem se testando e mudando e aprendendo e desaprendendo muito rápido. As tecnologias nos trouxeram isso, né? Então isso vem ao encontro de muitos aspectos, não só de mercado, de carreira, mas educacionais, nos mostrando que a gente tem que ter essa maleabilidade. Isso não é fácil, é um processo, a gente ensina aos poucos o nosso cérebro a fazer isso, mas o importante é que a gente tente e busque essa alternativa para que todas essas premissas do futuro sejam mais suaves para o nosso cérebro, ele não sinta esse medo e essa dor, e não acabe nos tolhindo desse aprendizado importante que a gente precisa se preparar, e mais do que nunca, para o futuro de tudo que vai acontecer, que já vem acontecendo, porque o futuro de fato é agora, daqui a 1 minuto, 2 minutos. Então, é muito importante que a gente ajude o nosso cérebro nesse processo a entender essas novas conexões, e isso faz com que aquele tempo que ele demorava para aprender mais longo passe a ser mais curto, e ele aprenda a aprender e a desaprender mais rápido, porque ele já vai entender, ele já vai estar numa nova mentalidade, uma mentalidade mais disruptiva, de crescimento, de que isso pode acontecer, de que isso é bom e de que sentir esse medo ou de que errar não é ruim de forma alguma, e sim nos ajuda nessas conexões.
E por que isso é importante para o futuro, né? Porque a gente está num momento de transformação e a gente vem falando que as profissões serão diferentes, que a gente vai ter que se preparar de novas competências, novas habilidades, e isso tudo muito rápido para as necessidades de todos os aspectos tecnológicos, de mudanças, de crescimento do mercado. Então, quando a gente ensina o nosso cérebro a pensar dessa forma, a gente consegue se preparar melhor também para levar a nossa vida nesse ritmo e não sofrer tanto a interferência dessas mudanças, olhando para isso de uma perspectiva negativa e nos diminuindo, nos colocando para trás mediante essa situação. Com um Ground Mindset, com essa mentalidade mais aberta, a gente consegue olhar para isso e aproveitar muito mais as oportunidades disso, transformando o nosso cérebro num cérebro um pouco mais disruptivo, uma mente mais aberta, né? E como eu disse antes, não tem como fazer isso de um dia para a noite, isso é um processo, não tem fórmula mágica, não tem vídeo nenhum que vai ensinar vocês a fazer isso. E para aprender isso é importante, primeiro entender que isso é necessário, começar a ler bastante sobre o assunto, procurar formas de olhar para os problemas, para as situações de uma forma mais disruptiva, mais tranquila, mais maleável, para a gente ir acostumando o nosso cérebro a pensar dessa forma. Isso nos ajuda inicialmente, é um pontapé inicial para essas mudanças que são necessárias. E um segundo passo é a gente procurar aprender nisso, né? Formações, cursos que falem sobre criatividade, procurar aprender sobre as ferramentas da inovação. Design Thinking é uma ferramenta que tem sido bastante usada para problemas e soluções, que ajudam a gente a olhar para essas questões todas com uma perspectiva mais inovadora, mais fora da caixa. Isso tudo ajuda o nosso cérebro a entender que as coisas estão mudando, que eu preciso pensar de uma forma mais diferente, que eu preciso ter a mente mais aberta. Isso nos ajuda a tomar decisões mais focadas nessas necessidades do mercado. Então, acho que esses pontos são os pontos principais, e na educação não é diferente, porque a gente está falando de sala de aula inovadora, de ambientes educacionais disruptivos. A gente não sabe como vai ser a sala de aula, se vai existir sala de aula, se vai ser só EAD, se vai ter ainda o ambiente físico, qual o papel do educador no meio disso tudo. E esse pensamento, hoje, ele nos gera muito desconforto, porque é uma mentalidade menos disruptiva, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente se fecha para essa realidade e não busca entender o que é isso. E pensar numa mentalidade de crescimento, num mindset novo, né, disruptivo, é olhar para essas situações e ver oportunidades. Oportunidades da gente aprender, da gente buscar, não saber exatamente o que vai acontecer, porque ninguém sabe, mas que a gente possa se preparar um pouco mais para isso, a partir de um entendimento do que está acontecendo, de como olhar que as pessoas estão aprendendo de forma diferente, que o aluno nativo digital, ele vai preponderar no mercado, que as universidades, que as escolas precisam se adaptar para isso, mudar os seus formatos, mudar a forma que olham para as inteligências, para o aprendizado, para a interação em sala de aula, para a experiência das pessoas, e pensar nisso, trazendo esse pensamento que pode ser um futuro mais próximo ou não, mas trazer isso para uma realidade mais próxima de nós, nos ajuda a mudar o nosso mindset no hoje, certo? E vocês estão conseguindo mudar o mindset de vocês? Estão conseguindo pensar de uma forma mais disruptiva, mais diferente? Estão buscando esse entendimento, essa compreensão de mudança de dentro para fora da nossa forma de olhar para as mudanças que estão acontecendo no mundo? Como você está lidando com isso? Comenta aqui no vídeo, coloque o que você pensa, como você tem feito, o que você tem buscado de ajuda para fazer isso, e deixa aí um like se você gostou, te inscreve no canal, segue aí para receber os conteúdos e contribua sempre com o que você quiser de conteúdos aqui para a gente poder abordar nesses vídeos sobre educação e sobre o futuro da educação e do trabalho, certo? Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.